poderosa para não permitir? Contra os persas, ok? Então, reino após reino que ia aparecendo, Deus não dizia quem eram esses reinos, por quê? Porque não era interessante mostrar para o anticristo, ou para o diabo, ou para o rei, naquele momento, quem era o próximo reino, ok? Então, o ouro, Daniel já falou para nós ali que era o próprio rei Nabucodonosor, o reino da Babilônia. A prata, a segunda etapa, né, da estátua, o segundo reino que viria, que é o peito e os braços da estátua, é o Império Medo-Persa, que são os persas, ok? Isso aí tem a ver com a história, com o nosso irmão Ivaldo aí, tá? Então, é história. Se vocês quiserem, a gente pode até pegar um pouco disso dentro do curso, mas sai um pouco do que diz respeito à escatologia, tá bom? Então, o segundo reino que aparece, que destrói a cabeça, né, que destrói a Babilônia, que vence a Babilônia, são os persas, ok? Então, os persas passam a ser o reino mais poderoso num dado momento da história. Se vocês depois quiserem, eu pego as épocas, tá? Os anos ali. O terceiro reino que aparece depois, que vence a Pérsia, é a Grécia, ok? Então, os quadris e as coxas são a Grécia, o reino da Grécia, os gregos, né? Então, eles vencem os persas e dominam, então, a terra num dado momento da história. Então, primeiro o reino da Babilônia. Na minha Bíblia mostra os reinos. Legal, Ju. Legal. Depois tira uma foto aí, pode mandar aqui que a gente manda lá. Quem tiver Bíblia de estudo aí, com certeza tem isso tudo aí detalhado, ok? Então, o terceiro reino é os gregos, a Grécia, que vence o reino da Pérsia. Inclusive, não sei se vocês gostam, mas eu aconselho vocês a assistirem filmes épicos, ok? Se vocês assistirem, por exemplo, 300, o filme de 300 passa justamente nesse período da Grécia, vencendo a Pérsia, ok? Então, esses filmes retratam bastante essas épocas. Eu acho que o único reino que se fala muito pouco em filmes, até porque é muito distante no sentido de épocas da história, é a Babilônia. Mas existem filmes falando sobre a Pérsia e existem filmes falando sobre a Grécia e sobre Roma, muito mais até de Roma. Aí tem Ben-Hur, né? Tem vários outros filmes aí que falam sobre Roma. Então, o terceiro reino que aparece, que vence a Pérsia, que domina num dado momento da história, é o Império Macedônio, que é a Grécia. E por último, o ferro, que é aquele que Daniel diz que ele é o que destrói todas as coisas, o que despedaça tudo, é o Império Romano. E realmente, queridos, pensa num império que fez uma destruição, uma devastação por onde passava por poder. Então, o reino que mais talvez destruiu nações, que guerreou de verdade, que mais matou para ter domínio sobre as nações foi o Império Romano. Foi um império muito voraz. Eu não sei nem explicar exatamente a palavra, mas pensa num império que não tinha dó, né, de nenhum outro reino. Eles saíam destruindo tudo mesmo, eles saíam matando quem se colocasse na frente deles, porque o que eles queriam era poder. O Império Romano foi um reino totalmente destruidor e um império que dominou nesse quarto reino, que foi justamente o momento em que Cristo aparece na história da humanidade. E glória a Deus por isso. Ele foi a pedra que saiu do nada, né? Que Daniel está revelando ali, e ele veio e pegou nos pés da estátua, né? Esse reino que ao mesmo tempo era forte, porque era ferro, mas no final do Império Romano ali, que já era a época em que Jesus nasceu, esse império ele já estava um pouco dividido, ele já estava um pouco sem alianças reais. Por quê? Se você estudar um pouco de história, eu tenho lido um pouco sobre Roma, para entender um pouquinho mais dessa história. Roma, eles realmente eles tinham muitas conspirações para se tomar o poder, né? Então, desde que o Império Romano toma posse, ganha território e começa então a reinar naquele território que ele reina, ele começa então a fazer alianças de casamentos
para ver se ele se torna mais forte, para ver se o reino cresce ainda mais. Só que através dessas alianças de casamento, havia umas conspirações e que esse reino se tornava mais vulnerável. Então, se teve um império que foi mudando de imperador com tanta facilidade, se você pegar lá todos os imperadores romanos e começar a ver a história de cada um deles, como cada um deles foi substituído, 95% dos imperadores romanos foram substituídos por causa de conspiração e morte. Eles eram assassinados. Então entrava o imperador, ele começava a governar ali sobre o Império Romano, tinha sempre alguém no seu meio, e geralmente muito próximo a ele, ali dentro do próprio palácio, que entrava com uma conspiração porque queria o poder, porque queria o lugar dele. Então eles se juntavam, iam lá e assassinavam o imperador. E aí entrava um novo imperador e ele fazia alianças novamente, se casava com a filha do anterior e aquilo tudo se destruía. Então por isso que Daniel está falando que esse quarto reino, ao mesmo tempo, ele é tão forte e tão poderoso como o ferro que destrói tudo, mas no final desse império ele se torna muito frágil, porque ao mesmo tempo que ele tem o ferro, ele tem o barro. Deus permite que o Império Romano ele se enfraqueça de tal maneira, porque no tempo certo, no tempo oportuno, o próprio Cristo chegaria na terra, o próprio Deus, né, se encarnaria e viria, e então ele reinaria inclusive sobre o Império Romano no sentido espiritual da palavra, ok? Então está se falando nesse sentido que nós estamos falando aqui agora, do lado espiritual da coisa, tá bom? Então por isso que Daniel profetiza isso. Deu para entender aí os 4 reinos? Eu vou falar para vocês que se vocês colocarem na internet, inclusive, sobre essa questão da estátua, sobre essa questão desses 4 reinos, existem várias versões de pessoas que acham que esse quarto reino tem a ver com o reino atual. Tem gente que põe a Europa. Se eu mostrar para vocês o tanto de coisa que eu já vi aqui na internet a respeito desses 4 reinos e mais precisamente sobre o último, vocês vão ver que hoje se faz muita especulação. Porque como a profecia de Daniel tem a ver com os últimos dias, com a escatologia, com os tempos do fim, o pessoal sempre acha que essa estátua, que o quarto reino, tem a ver com a atualidade. Eles sempre transportam esse quarto reino para os dias atuais. Então eles falam que é a Europa, que ela ao mesmo tempo que ela é forte, ela é frágil. Olha, gente, tem coisa assim a perder de vista na internet, mas eu vou dizer a minha opinião. Daniel está sendo enfático, e eu li aqui com vocês o capítulo 2, porque eu queria que vocês vissem que Daniel explica a visão da estátua. Ele não só fala de uma estátua, ele não só fala de reinos que vão vir e solta isso no ar. Não, ele fala o que cada um desses reinos vai fazer, e em especial o quarto reino. E quando você olha para o Império Romano, que é esse quarto reino que vem em seguida do reino da Grécia, né, do Império Grego, você percebe que todas as características do Império Romano se encaixam com a profecia de Daniel. Com esse reino que é forte, mas que sai destruindo tudo por poder, mas que depois realmente se torna fraco. Quando você começa a estudar a história do Império Romano, você percebe nitidamente o que Daniel está profetizando e que acontece no período do Império Romano. Então, esqueçam não, né? Na minha opinião, deixem para lá essas especulações de que essa visão de Daniel tem a ver com o tempo da atualidade. Eu não acredito que tenha a ver, eu estou dizendo o sonho, tá? Do rei Nabucodonosor. Eu não estou dizendo que não tem a ver com os tempos de agora, da atualidade. O que eu estou dizendo é que a visão do rei Nabucodonosor, o sonho, a revelação de Daniel a respeito dos reinos, tem a ver com esses 4 reinos que aparecem ali na história da humanidade, até Jesus aparecer. Porque o desfecho do versículo 44 não é com a pedra que esmiuça todos os reinos? Sim ou não?
não é? Então, Daniel está dando um desfecho para esses reinos. Daniel está dando ele diz assim, finalmente, né? O último reino é o reino que é o de ferro, mas que ele se torna frágil no final. Então, Daniel está dando um desfecho, dizendo que o reino de Deus, quando ele vai ser estabelecido na terra, que é através da vinda de Jesus, então todos os outros reinos já se findaram, vamos dizer assim, ok? Então eu não posso jogar uma especulação para os tempos de agora, porque agora o cumprimento tem a ver com Apocalipse, com o desfecho de todo o fim depois que Jesus veio à Terra e então colocou o seu reino, iniciou o reino de Deus, ok? Então é isso que eu tô querendo dizer. Se vocês olharem na internet, eu falei isso porque às vezes vocês vão olhar algumas imagens lá, ou quem tem o costume de ir procurar alguma coisa, ou de olhar, podem ver imagens ali falando sobre esse quarto reino ser a Europa nos dias de hoje. E aí falo muitas coisas, muitas coisas. Então, assim, muito cuidado com essas interpretações, porque elas fogem do que a própria palavra está dizendo. Lembra que eu falei para vocês que eu prefiro o que a Bíblia diz do que o que os estudiosos dizem, do que os teólogos tentam especular? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, a Bíblia, Daniel, está me dizendo que o desfecho desses 4 reinos é o reino de Deus estabelecido por um rei que viria e que não teria mais fim o seu reino. E a gente vê que Jesus é profetizado ali e que o cumprimento acontece então com o nascimento de Jesus e com o reino de Deus que agora está dentro de nós. E que nós somos um só povo e que esse povo não vai ser governado por outros povos, mas o povo de Deus é um só. Entendido até aqui? Entendido até aqui? Ok? Entenderam os 4 reinos aí? O que representa cada um? Existem várias interpretações sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que o que eu quero enfatizar no nosso estudo é o que as profecias estão dizendo e o que nós vamos perceber no andamento do estudo para entender essas profecias, ok? Eu não preciso ficar entrando em pormenores dentro da própria profecia, tá bom? Vamos parar por aqui, porque 9h25 eu não quero entrar no capítulo 3 e não conseguir terminar, ok? Mas a gente vai entrar no capítulo 3 semana que vem e eu acredito que a gente vá, inclusive, para o capítulo 4, porque o capítulo 3 vai falar sobre o primeiro desafio, né, do rei Nabucodonosor, e então, assim, não tem muito das profecias escatológicas aqui dentro desse capítulo 3 e o capítulo 4, mas a gente vai ver coisas bem interessantes aqui dentro, e aí a gente vai dar continuidade no restante. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? Joinha todo mundo aí? Glória a Deus por mais uma noite, né? Alguém quer orar sem que eu peça especificamente pelo nome? Se alguém quiser, abra o microfone e pode fazer essa oração para a gente terminar o estudo de hoje. E se alguém ficou com alguma dúvida a respeito do que eu falei hoje, pode ficar mais um pouquinho que a gente fala a respeito disso. Senão, vocês estarão então liberados para ir descansar. Amém, queridos? Alguém quer orar? Pode abrir aí o microfone. Ou, se não, eu vou orar aqui para a gente terminar. Amém? Senhor, nós... Bora então. Opa, bora lá então, Aninha. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque em todo tempo nós podemos recorrer a Ti e ter a Tua direção, o Teu descanso. Damos graça por tudo, Senhor. Que essas aulas sejam um renovo para